Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 8 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa que ele entrar, e diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Amém, queridos? Nós ouvimos ontem aqui também, e testificou muito, que há poucas semanas nós comemoramos a Páscoa. E a Páscoa fala de uma passagem. E nós cremos, queridos, que os 18 anos dessa casa, nós estamos sendo levados por Deus a uma passagem, a um preparo para um tempo novo. Nós ouvimos hoje de manhã também, através do presbítero Rafael, que tem coisas que não são permitidas da gente viver antes dos 18 anos. Nós precisamos ter a idade correta para a gente começar a viver. E uma coisa dessa é tipo tirar habilitação para dirigir. Você precisa esperar aquilo acontecer para você acessar algumas coisas. Então essa casa, nós cremos que agora que nós estamos completando 18 anos, nós vamos começar a acessar algumas coisas que para nós não estavam sendo disponíveis, mas que agora nós estamos entrando num tempo que nós vamos começar a acessar coisas que estão disponíveis para os próximos tempos de pessoas que cumpriram os 18 anos, que nós passamos por algumas etapas. E eu me lembro bem que nós tínhamos mais ou menos uns 2 anos de comunidade de Atos. Nós fomos num seminário do Diante do Trono em Belo Horizonte, um seminário de louvor e adoração. E era interessante porque lá a gente encontrava o pessoal de uma outra denominação que hoje está tudo aqui, né? Eu estou vendo vários deles aqui. A gente se encontrava lá, né? Dani, Mauro, Tiagão, a gente encontrava com eles lá nesse lugar, né? E é interessante que aí um dia eu estava lá na arquibancada, lá aquele seminário de louvor e adoração, o Brasil todo se reunia ali, né, para adorar ao Senhor, ali nos 2010, 2012, né? E eu lembro que um dia eu sentei do lado de um casal e eles falaram assim: a gente é de Itu, e nós somos pastores lá em Itu. E eu falei: nós somos de Porto Feliz e tal. E ele perguntou para mim, né, como é a sua igreja? Eu falei: Comunidade Atos. E ele perguntou assim para mim: e quantos anos tem a Comunidade Atos? Eu falei: a gente fez 2 anos. Ele abaixou a cabeça e falou assim: 2 anos ainda não é igreja. E parou de conversar comigo, né? Aí eu falei, fiquei triste, né? Eu tentei puxar papo de novo. E eu falei: nossa. Aquilo ficou na minha cabeça durante anos. E eu comecei a entender aquilo, irmãos, não como uma soberba, mas eu comecei a entender aquilo que, na verdade, a gente ia ser provado em muitas coisas, que a gente ia passar por muitos processos, que a gente tinha que passar por provações para ver se realmente a gente ia prevalecer diante das provações. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem uma promessa e a gente começa e tal, e a gente se esquece dos processos, a gente se esquece das provações que nós vamos passar no caminho. E Deus é aquele que Ele nos faz promessa, mas Ele espera que a gente aguente os processos, porque é no processo que Ele vai nos provar. E é interessante porque
quando a gente recebe a promessa, existe o antes, o durante e o depois. Porque o antes nos emociona. A gente fica emocionado quando recebe uma palavra profética, é ou não é? A gente se emociona. Mas durante o processo nos posiciona. O processo vai nos posicionando do propósito. Mas depois de você passar o processo vai nos direcionando. Então existe o antes que nos emociona, o durante que nos posiciona, e existe o depois que nos direciona. E muitas vezes a gente só fica no emociona. E a gente pode ficar 20, 30 anos dentro de uma igreja só emocionado. Mas quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa na nossa vida, a gente continua emocionado e não se posiciona. Ou muitas vezes a gente se posiciona, mas não se direciona no propósito. E o Senhor falou muito essa palavra ao meu espírito, que nós precisamos nos emocionar, porque nós não somos uma máquina. Nós precisamos nos emocionar, mas a gente precisa de direcionar e precisa se posicionar, amém? Então é um tempo novo para mim e para você, que a gente se emociona, se posiciona e se direciona, amém? E aí o que acontece, essa passagem que nós lemos, Jesus, ele chega e fala para os seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha, queridos? 12, né? Jesus chama 12 para servir ele. Mas Jesus escolhe para aquela missão, ele escolhe 2. Ele escolhe Pedro e João. Aí ele chama Pedro e João e ele fala assim para eles: Pedro e João, vocês vão preparar a Páscoa para mim, nós vamos comer a Páscoa. Eu e vocês, 12, nós vamos comer a Páscoa, vocês vão preparar. E é muito interessante o diálogo deles, porque é uma conversa assim, meio que nos nossos dias, não é normal hoje. Porque se fosse nos nossos dias atuais, a gente ia encher Jesus de perguntas. A gente ia encher Jesus de perguntas e falar assim: mas peraí, tem 12, por que o senhor está perguntando só para mim e para João? Afinal de contas, esses 10 aí são muito folgados, tudo sobra só para nós 2. É só eu e o João. E os outros vão fazer o quê? A gente já quer questionar. Aí eles perguntam assim: o que o senhor quer? Como o senhor quer que faça? Que pergunta de dependência, irmãos. Sabe, uma pergunta de dependência, de falar assim: sabe, eu não quero fazer do meu jeito. Eu não quero fazer do meu jeito. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero saber do jeito que o Senhor faz. Eu quero caminhar com o Senhor, porque como que tem que fazer? Sem questionamento nenhum. Só me fala como tem que fazer. Eu dependo do Senhor. Eu dependo de aprender de Ti. Eu sou dependente de Ti. Sem questionamento nenhum. Eu quero depender de Ti. Como vai fazer? Queridos, e quando a gente pergunta para Jesus como a gente tem que fazer, a gente é surpreendido, porque Jesus, ele nos surpreende. E eu quero profetizar sobre a sua vida, querido, um tempo de dependência, mas um tempo de surpresa do Senhor. Um tempo da gente depender, comunidade de Atos. A gente tem que depender do Senhor. Pode passar 18, 30, 50 anos. Talvez eu não vou estar mais aqui, eu e a pastora, sabe? Mas nós estamos preparando uma comunidade para não andar em cima do nosso pastorado, mas andar debaixo da dependência de Jesus. Queridos, alegra o nosso coração hoje, meu e da pastora, que hoje a gente não precisa se envolver em nada. Deus tem levantado liderança, Deus tem levantado uma igreja que caminha debaixo da dependência de Jesus. E eu posso garantir para você, caminha muito melhor do que antes, que a gente tinha que estar envolvido em tudo.
Hoje a gente nem precisa mais estar em retiro, em escola, a gente não precisa estar em nada, a gente não precisa estar em IFC, a gente não precisa estar em curso, a gente não precisa estar em nada, caminha muito melhor. Sabe por quê? Porque a igreja não é pautada no ministério pastoral meu e dela, a igreja é pautada no ministério apostólico de Jesus. A intenção minha e da pastora Márcia é que ele cresça e que a gente diminua, que a gente corra do altar, mas que Cristo seja glorificado, e a próxima geração olha e não olha assim para mim e para ela como aqueles pastores, não, mas olha, os pastores Júnior, a pastora Marta amava Jesus mais do que tudo. Então quem estiver aqui tem que amar Jesus igual eles amavam Jesus, igual eles dependiam de Jesus. Depender de Jesus, sem questionamento, depender dele, não depender do homem, não depender do homem. Ser igual João falou, que ele cresça e que eu diminua, que o apostolado de Jesus cresça e que o pastorado humano diminua, para que a glória dele resplandeça sobre a igreja. Aleluia. Sem questionar, sem questionar. Aí Jesus, você quer ouvir o que eu tenho para falar? Você vai lá e você vai ver um homem com um cântaro de água, e siga o homem do cântaro de água. Sabe quem carregava cântaro de água? Era mulher. Eles podiam falar assim: Jesus, espera aí, ano de 2026, Jesus, espera aí, o senhor está enganado. Eu sei que o Senhor faz parte da Trindade, eu sei que o Senhor é Senhor e Salvador, eu sei que o Senhor é o leão da tribo de Judá, porque eu sou teólogo, eu sei porque eu estudo a Bíblia, eu sei porque tem a IA. Eu pergunto para a IA, ela responde. Eu sei, tem a IA, não sei o que, tem o GPT, tem o Gemini, tem tudo lá. Mas Jesus, quem leva cântaro de água é mulher, Jesus. Afinal de contas, Jesus, você está equivocado. Será que você não está equivocado? Eu acho que você está estressado, eu acho que você não dormiu direito. Dependência. Quem depende não questiona. Só quem questiona é quem não depende. Amém? Jesus falou, vai acontecer. A ordem é essa: é ir num lugar que só tem mulher, procurar um homem que está fazendo serviço de mulher, achar que ele é homem fazendo coisa de mulher. Meu Deus, que bagunça. Tem hora que Jesus bagunça a nossa teologia, irmão. Uma brincadeira teológica. E aí, Pedro? Vamos, João, Jesus falou. A gente tem que obedecer. Ele falou para ir, vamos. Se ele falou para ir, se ele falou para fazer, irmão, faz. É improvável, mas faz. É loucura, mas faz. Irmãos, a gente tinha palavras proféticas. A gente era de uma célula lá em São Bernardo do Campo, que a pastora Sônia, o pastor Sidney era líder nosso lá. No começo dos anos 2000 e pouco. E a gente recebia palavras lá que a gente ia pastorear um povo. Só que na nossa cabeça racional, eu olhava uma avenida lá em Santo André, eu falava, eu profetizo, a igreja vai ser aqui. A nossa célula lá, que era deles, eles eram líder, multiplicou. Foi para a casa da dona Marlene.
A gente começou a fazer célula lá, tinha 30 e tantas pessoas. A cabecinha humana, e Deus falando, eu vou colocar um povo na mão de vocês. A cabecinha humana pensava o quê? Pode preparar o ambiente. Eu olhava os prédios e falava, vai ser aqui. Estou até vendo o lugar. A igreja vai ser aqui. Vai ser aqui. Irmãos, Deus bagunça tudo. Quando a gente vê, irmãos, nós estamos em Porto Feliz, completando 18 anos. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Deus é um Deus do improvável. Você está aí pensando o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer. Igual eu estava pensando lá atrás, como Deus vai fazer, Vitinho? Eu não sei, eu sei que Ele vai fazer. Ele vai fazer, eu não sei como Ele vai fazer, porque Ele é um Deus que Ele falou. Não se preocupe, porque Ele não é o Deus da razão, Ele é o Deus do sobrenatural. Eu só sei de uma coisa, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele toma conta daquilo que Ele fala. Ele tira, Ele mexe, Ele muda, Ele transforma. Ele tira alguém da cadeia, Ele tira alguém de outro lugar e traz aqui, tromba com você. Ele bate um carro com você. Ele faz alguma loucura que você não pensa, que você nem imagina. Mas Ele faz algo doido, mas Ele vai fazer. E Ele está aqui nessa noite falando, se eu fiz na vida desse casal, eu posso fazer muito mais na sua. Irmãos, nós somos totalmente desqualificados, mas Ele é qualificado para fazer um milagre. Você não é preparado. Eu sei que tem gente pensando aqui, mas eu não sou preparado. Glória a Deus, porque todo o preparo vem dEle. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sei, mas Ele sabe. Deixa eu me comportar um pouco. Aleluia. Aí fala assim, seguir o homem do cântaro. Irmãos, seguir sinais de Deus, irmãos, é o nosso DNA desde o começo. Desde o começo Deus fala com a gente, e os sinais seguirão os que creem. Vamos repetir isso, 1, 2, 3. Os sinais seguirão os que creem, tá bom? 1, 2, 3. Os sinais seguirão os que creem. Aleluia. Você quer saber se é de Deus, irmãos? Vai ter sinal de Deus. Os sinais vão seguir. Os sinais seguirão os que creem, ponto final, irmãos. O que é de Deus, sabe, não ajuda a Deus, apenas siga os sinais de Deus. Quando Deus vai abrir uma porta, irmãos, Ele vai dando sinal. Mas quando Ele quer fechar, irmãos, não adianta você querer lutar, porque Ele vai fechar a porta. Não tem como, os sinais vão sendo dados. E quanto mais a gente lutar, irmãos, não tem como, a porta vai fechar. Quando Ele quer nos tirar de um lugar, irmãos, quanto mais tempo a gente ficar, mais preço a gente vai pagar. Irmãos, tem contas que eu pago até hoje, sabe por quê? Porque eu não ouvi a voz de Deus lá atrás, porque já era para ter fechado, já era para ter saído, já era para ter abandonado, mas eu fui cabeção, e aí Deus fala, eu vou te ajudar a pagar, mas para você lembrar, que já era para você ter parado, já era para você ter saído, mas você insistiu na força do seu braço, e a palavra de Deus diz, não por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia. Então eles vão seguir o homem do cântaro, e eles estão seguindo, e quando eles seguem, quando a gente acaba de ler, diz assim, e acharam tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Irmãos, o que Jesus fala é do jeito que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, é um lugar espaçoso, é um lugar amplo, porque Jesus tinha um propósito naquele lugar. Não era um lugar só preparado para a Páscoa. Os teólogos afirmam que aquele lugar, aquele cenáculo, era para a Páscoa, mas já estava sendo preparada para a descida do Espírito Santo naquele mesmo lugar. Era um lugar luxuoso, era um lugar, não era qualquer lugar, não era um lugar simples não, era um lugar caprichado. Você está entendendo, irmãos, por que existe uma unção de excelência sobre este lugar?
Porque você não tem ideia, irmãos. A gente é importante, amém? E Deus vai trazer pessoas muito importantes para você, para a cidade, para a nação nesse lugar. Então tem que ser com excelência, amém? Tudo que a gente for fazer para Deus tem que ser com excelência. Porque Deus não precisa, irmão, de ar-condicionado, não precisa de cadeira, não precisa de telão, Deus não precisa de nada disso. Mas Deus quer excelência para servir o próximo, para servir as pessoas. Então, queridos, o lugar está todo preparado. E aí, começa a chegar a hora da preparação, chega a hora deles se reunirem naquele lugar. E aí existe uma casa, o cenáculo, lá uma casa preparada. E aí cada um vai chegando, coloca suas sandálias na porta. Não é assim simples não, irmão. O cenáculo era bonito, mas só para você entender. Só para você entender. E aí o que acontece? Numa casa tinha uma bacia, aonde eles entravam, tiravam suas sandálias, lavavam a mão na bacia. E cada um que chegava, dos 12, foram lavando as mãos ali naquela bacia e foram entrando. Sabe, comunidade Atos, sabe família, sabe jovem, sabe adolescente que está aqui nessa noite. A gente vai lavando a água, a gente vai lavando as nossas mãos, queridos. A gente se cansa, a nossa jornada tem poeira, tem os nossos traumas, tem as nossas dores. E a gente vai lavando as nossas mãos, sabe? E conforme a gente vai lavando as mãos, passa um dia, passa dois, passa o tempo, a água vai ficando suja. A água vai ficando suja. Mas a água precisa ser jogada fora. Não tem água aqui. A água precisa ser jogada fora e precisa vir uma água nova e ser derramada novamente. Sabe, eu aprendi alguns anos atrás com o pastor Samuel, que é os nossos pastores. Ele disse assim que quando você pega uma banheira para lavar um bebê que está cheio de cocô, você tira a fralda dele e você lava as partes íntimas do bebê. A água está suja, você joga o bebê junto com a água. Você joga fora a água, mas você segura o bebê, você derrama água nova e deixa o bebê limpo. Sabe o que fala isso, queridos? Sobre uma ressignificação de propósito da nossa vida. Um casamento passa por crise, uma amizade, um ministério, um relacionamento passa por crise. E aí a gente pega tudo e quer jogar tudo fora. Não está dando certo o casamento, está dando certo isso, está dando certo aquilo. A gente quer jogar tudo fora. Mas sabe o que a gente precisa, queridos? É um ressignificado. É jogar fora a água, jogar fora a sujeira e trazer uma água do Espírito nova, uma ressignificância nova para aquilo. E falar: Senhor, traga algo novo, traga uma água limpa, Senhor. Mas eu não posso jogar tudo fora daquilo que o Senhor já fez. Mas hoje, no ano 2026, a gente deixa de ressignificar as coisas e a gente começa a jogar tudo fora. A gente joga amizades fora, a gente despreza muitas coisas porque deu errado. Mas sabe, queridos, a gente não precisa jogar criança fora. O que a gente precisa é limpar a água suja. Porque a água tem um símbolo purificador, queridos. Quando a gente entra na casa do Pai, a gente recebe uma água nova, uma unção nova, um despertar novo. Comunidade Atos,
É um tempo de ressignificado para a nossa família, para o nosso ministério. É um ressignificado novo, Senhor. Eu quero profetizar que aquilo que não deu certo nesses 18 anos, são muitas coisas. Nós vamos ressignificar as nossas perdas. Nós vamos ressignificar a nossa humanidade para a nossa espiritualidade, para nos tornar mais espirituais. Mas se a gente não prestar atenção, a gente se torna muito almático. Nós vamos nos tornando depressivos de nós mesmos, aprisionados de nós mesmos. E a gente vai convivendo com a água suja. E muitas vezes a gente só está cansado. Mas nessa noite, queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui para dizer para mim e para você: joga fora a água suja e receba uma água limpa. Receba uma água limpa do Espírito Santo. Dá um ressignificado para a sua vida, para o seu ministério, para aquilo que você carrega em Deus. Dá um ressignificado. Não conviva com os mesmos erros, com os mesmos pecados, com as mesmas coisas. O que Jesus estava chamando eles era para passar uma Páscoa, uma passagem. Jesus estava dizendo para eles: as coisas estão mudando. As coisas estão mudando, você está entendendo? As coisas estão mudando. Quando a gente dá um ressignificado para as nossas dores, para as nossas derrotas, queridos, as coisas começam a mudar. O nosso posicionamento começa a mudar. Quando a gente olha, querido, começa a mudar. Eu quero profetizar sobre a sua vida, querido, um novo reposicionamento em Deus, na sua casa, no seu trabalho, a maneira de você enxergar as coisas, a maneira de você viver, a maneira de você, sabe, contemplar as coisas. Esse copo está meio cheio ou meio vazio, depende como eu e você vamos olhar. A gente pode olhar para esses 18 anos e ver que talvez mais de 1000 pessoas saiu dessa igreja. Ou a gente pode olhar nesses 18 anos e olhar para você e dizer: glória a Deus que você está aqui. A gente pode olhar e falar: me abandonaram, me deixaram. Ou a gente pode olhar para quem está do nosso lado e agradecer: obrigado porque você está aqui do meu lado. Aproveita, deixa, né? Obrigado porque você está aqui do meu lado. Eu não estou sozinho. Ressignificar as nossas derrotas, ressignificar as nossas dores, ressignificar as nossas tragédias, recomeçar novamente naquilo que deu errado, e aproveitar aquilo e dizer: não, a dor não vai me parar, a falência não vai me parar. Sabe, a lojinha na rua estreita, a lojinha que não tem nem nome comercial, não, eu não vou parar. Isso aqui vai ser ponto de partida para algo grande, para algo que vai alcançar os estados, a nação, para algo que vai alcançar as nações. Está na minha mão e na sua mão. Faz assim, querido. Não está na mão de ninguém, está na sua mão, está na minha mão. O que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas estações. É como se Deus olhasse e falasse assim: está com você, querido, eu acredito em você. Vai, avança, porque já está tudo preparado. Está tudo preparado, vai. Ressignifica a sua dor. O que você perder, deixa aí. Quem tiver que ir embora, vai. Quem tiver que sair da sua vida, vai. Não pare na sua dor. Traga o ressignificado na sua vida e siga em frente. Deus não é Deus de quem olha para trás, mas Deus é de quem olha para frente. Aleluia. Esse relógio não converteu ainda.
Em Êxodo 30, 19 a 21, fala que antes do sacerdote ministrar ao Senhor, eles tinham que ir na bacia de bronze e lavar as mãos e lavar os pés antes de ministrar ao Senhor. Diante do Senhor. Agora aqueles 12 homens, eles estão diante do Senhor. Agora não era mais uma teofania, não era mais uma figuração, agora eles estão diante do Senhor. Lavar a mão. Cadê aquela imagem? Por favor. Lavar a mão. Eu estou de pé. Eu estou de pé, lavar a mão. Não exige muito. Mas tinha que lavar o pé. Lavar o pé. Eu tenho que abaixar. Eu tenho que abaixar. Lavar o pé, eu tenho que me curvar. Só que interessante, coloca para mim, fazendo um favor, Lucas 22, 24. Olha o que eles estavam conversando na mesa. Houve também entre eles uma discussão, na mesa, queridos, na mesa. Eles lavaram a mão, entraram, sentaram, e eles estão na mesa. E Lucas vai contar isso. Sempre tem um fofoqueiro, irmãos. Sempre tem um fofoqueiro, presta atenção. Ninguém está vendo uma coisa, mas tem um que vai ver, irmão, presta atenção. Tem um que está vendo que ninguém está vendo, ele vê, Lucas vê. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eles estavam brigando na mesa, 12 homens barbados, disputando na mesa quem deles era o maior, na frente de Jesus, queridos. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam na minha mesa como no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para que julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Jesus está confiando a 12 homens julgar nações, tribos, as 12 tribos de Israel. Olha a autoridade que ele está dando para aqueles homens, olha a autoridade que ele está dando para a igreja. Mas os 12 estão na mesa querendo saber quem é o maior. E ninguém está ligado que precisa se abaixar para lavar o pé. Porque abaixar para lavar o pé era serviço de ter alguém lá na porta da casa. Porque era para um servo humilde, o mais humilde, era o servo ainda que não era do homem, tinha que ser o servo da senhora da casa. Além de ser o servo humilde, era o mais humilde dos humildes. Mas Jesus mandou 2 discípulos preparar a ceia. Quem que era? Pedro e João. Não tinha mais servo na porta. O serviço estava completo. O que Jesus nos manda fazer, a gente faz por completo,
Mas Jesus está ali, como Jesus está aqui nessa noite, querendo ensinar uma lição para mim e para você. Será, comunidade de Atos, que nesses 18 anos, eu como pastor, nós como liderança, nós como igreja, nós temos feito o serviço completo daquilo que Ele falou para fazer? Ou será que estamos fazendo apenas o necessário? Pedro e João, vão e preparem a Páscoa. Mas cadê o servo para ficar na porta? Não tem servo, não tem quem lave os pés. Mas eles entram, eles lavam as mãos, eles se assentam na mesa e eles começam a discutir quem é o maior. Eu sou o maior, eu sou o maior, a minha mão está limpa, eu não estou em pecado, eu estou purificado, eu estou justificado. Mas o serviço não está completo. Quem vai se abaixar? Eu não me abaixo, porque eu sou maior que você. Eu não faço, eu não sou obreiro, eu não vou cuidar de criança, eu não vou na intercessão, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não vou ficar no estacionamento, eu não vou servir, porque eu sou maior do que aquele irmão que está ali do meu lado, do que aquele outro, eu sou maior, eu não vou fazer. Eu vejo um monte de coisa que precisa ser feita, mas eu não vou fazer, porque afinal de contas, eu sou o maior. Eu sou o maior. Ninguém está vendo, mas eu sou maior. E eu só faço aquilo que eu quero fazer, quando eu quero fazer e do jeito que eu quero fazer. As minhas prioridades estão em primeiro lugar. A minha família está em primeiro lugar. O meu trabalho está em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar. Eu. Me abaixar é de quem está na porta. O servo dos servos. Eu sou muito grande, eu tenho muita promessa, eu tenho tantas coisas para conquistar. Afinal de contas, aquele lá vai fazer, o outro vai fazer. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que sobra. Afinal de contas, eu só faço o que sobra. Se der tempo eu faço, se eu puder eu faço. Eu falei que eu ia fazer, mas eu não vou fazer. Eu falei que ia me comprometer, mas aconteceu outras coisas, entre outras prioridades. Até estava marcado, eu até sabia, mas agora entrou outras prioridades, e as minhas prioridades, fala a verdade, nós estamos vivendo um tempo de humanismo. As nossas prioridades são mais importantes, afinal de contas, são as nossas prioridades, e as nossas prioridades são as nossas prioridades, e Deus tem que aceitar, e tudo bem, Deus tem que aceitar, e Deus tem que engolir, porque é assim. Mas me abaixar, eu não me abaixo. 12 homens brigando na mesa para saber quem é o maior. 12 homens na mesa discutindo quem é o maior. E Jesus está dando tempo. E Jesus está dando tempo. E Jesus está dando um tempo. E Jesus está dando um tempo para mim e para você. E Jesus está dando um tempo para a igreja. E Jesus está dando um tempo. E aí, vamos parar de discutir e vamos começar a se posicionar. Vamos começar a se posicionar. E Jesus está olhando calmamente. Vamos se posicionar. Qual a resposta? Não tem resposta. Não tem resposta. Jesus é a resposta.
toalha, bacia, água. Eu vou derramar da minha água, do meu espírito, sobre o pé de vocês, porque a mão de vocês pode estar limpa, mas eu preciso lavar o pé de vocês. O pé de vocês está dirigindo o coração de vocês. Quando a gente perde o sentido de servir, irmãos, a gente perde o senso da humildade de servir o próximo. Irmãos, miserável coisa é quando um homem e uma mulher perde o senso de servir o próximo. O próximo passo é distanciamento. Perde a conexão. A gente perde a conexão com o coração de alguém. Depois que a gente perde a conexão com o coração, a gente perde a conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas tudo começa, sabe por quê? A água é nova, a mão está limpa, mas o pé está sujo. O pé anda por onde quer, mas a minha mão está limpa. Eu conheço, eu faço, eu conheço Deus, eu levanto a minha mão, eu adoro, eu dizimo, eu até empurro os outros fora da igreja, mas eu também trago. Zorro, deixo marca nas pessoas. Jesus olha tudo aquilo. Tem uma água caindo sobre a igreja. Não tem atitude? Toalha, humildade, joelho no chão, água. Vou lavar o pé de vocês, vou enxugar o pé de vocês. O serviço não estava completo na porta, para mostrar para vocês que completude só se encontra em Jesus. Completude só se encontra em Jesus. A gente fica esperando uma igreja perfeita, a gente nunca vai ser, mas completude só se encontra nele. Quem não lava o seu pé, Jesus lava. Quem não abraça você, Jesus abraça. Se a igreja não aprende, Jesus ensina. Você tem dificuldade, Tomé, de se curvar? Para mim não tem problema nenhum. Eu sendo o rei dos reis, eu me curvo diante de você. Tiago, Tiagão, Barnabé, João, Pedro, vou lavar seu pé. Não, o meu pé não, meu pé não. Jesus podia ter falado assim, mas Pedro, era para você ter feito o serviço completo, você não fez, Pedro. Jesus falou para ele, Pedro, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Eu preciso ensinar você por onde você vai andar, Pedro. Jesus não mostrou o erro de Pedro. Jesus quis mostrar a cura para o coração de Pedro, que a cura estava nele. Pedro, você precisa buscar a cura em mim. Pedro, só eu posso lavar você, só eu posso curar o teu temperamento, só eu posso curar você, só eu posso te sarar, Pedro. Então eu vou lavar seu pé. Não, mas não só o pé, agora me lava tudo. Não, Pedro, você não entendeu, Pedro. Pedro, pega a sua porção hoje, Pedro. Comunidade de Atos, para começar de mim, pega a sua porção hoje. Vamos pegar a nossa porção hoje daquilo que Deus tem, queridos.
A gente se dobrar, irmãos, não é fácil, mas faz parte do propósito. A gente entender, irmãos, que hoje a gente faz 18, daqui a pouco a gente vai fazer 30, e a gente não pode se tornar uma igreja velha. A gente tem que se tornar uma igreja experiente, amadurecer, sem nos tornarmos velhos. Pegar as nossas dores, as nossas sujeiras, sabe? Lavar a mão e jogar água fora e lavar de novo. Os sacerdotes todos os dias tinha que colocar a lenha no altar e tinha que fazer o fogo queimar continuamente. E antes de fazer a oferta ao Senhor, eles tinham que se lavar. E todo dia a água era trocada, sabe? E todo dia a água era renovada, sabe, queridos? Nós precisamos ser renovados. O nosso casamento precisa ser renovado. Os nossos relacionamentos de amizade, o nosso ministério precisa ser renovado. O nosso trabalho precisa ser renovado. A gente precisa se renovar. E a gente não pode conseguir, a gente não vai conseguir fazer sozinho. A gente precisa se abaixar. A gente precisa ser humilde e falar: olha, deixa eu lavar seu pé, sabe, deixa eu lavar seu pé para uma nova caminhada, deixa eu lavar seu pé para um novo tempo, sabe, deixa eu lavar seu pé, sabe, para você continuar, sabe, joga água fora, joga a água da canseira fora, joga a água, sabe, daquilo tudo que deu errado. Mas sabe por que as pessoas param de caminhar com a gente? Porque a água vai ficando suja e ninguém quer jogar água fora. A gente se torna tão arrogante que a gente vai acumulando as nossas mágoas, os nossos defeitos, as nossas incredulidades. E aquela água vai cheirando mal, sabe? No nosso quarto, irmãos, teve uma infiltração de água na parede. Mas cheira mal, irmãos. Cheira mal. Água parada cria bolor. Cria bolor, sabe? Cria doença respiratória, cria reação alérgica, sabe? E eu estou aqui nessa noite para profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido. Tempo de águas limpas. Um tempo da gente ressignificar a nossa comunidade para os próximos anos, aquilo que a gente vai fazer. Uma maturidade maior, sabe? Uma maturidade de que a gente vai se esbarrar, a gente vai se, talvez, desencontrar em algumas coisas, mas que a gente não pode se desconectar. Sabe que talvez no seu casamento, na sua família, nos relacionamentos com seus filhos, em algum momento as coisas vão sair fora do controle, e com certeza vai, porque a caminhada é cansativa. Talvez no seu trabalho, nos seus negócios, algum dia, querido, as coisas vão pegar mal, vão cheirar mal. Talvez alguns dias você vai desanimar, mas lembre dessa palavra, lembre que você vai precisar jogar fora essa água e pedir: Senhor, traga uma água nova. E quando vem a água nova, queridos, lembre que não é só para lavar a mão, que você vai ter que se humilhar, você vai ter que se abaixar. E quem entende, irmãos, é o primeiro que vai ter que se abaixar. Isso que é duro. Porque quem vai se abaixar não é quem tem razão, quem vai se abaixar é aquele que entende. Porque no reino de Deus, irmãos, não é quem está certo, é quem teve a revelação. Porque quem teve a revelação acha que o outro tem que fazer primeiro. Quando a gente acha que o outro tem que fazer primeiro, então é a gente que teve a revelação. A gente só erra o destinatário. A gente só erra o destinatário, porque o destinatário não é lá, o destinatário é cá. Então a gente tem que lembrar disso, queridos, que
o Senhor manda a gente seguir o homem com cântaro, o homem do improvável, o homem que está fazendo algo que é fora do natural, para a gente entrar no sobrenatural do Senhor. Receba essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus, querido. Que isso possa ser um marco na minha vida, na sua vida, nesses 18 anos de comunidade, para a gente se abaixar um pouco para os próximos 18 anos, e para a gente não sentar na mesa e discutir quem é o maior. Eu profetizo isso há alguns anos aqui nessa casa, irmãos, que a gente fazia reuniões para discutir problemas, mas eu creio que nesses 18 anos nós vamos fazer reuniões de envio, não para resolver problema, mas para dizer quem vai, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Tem cidades ao nosso redor e tem nações pedindo ajuda, não é? Já tem uma nação pedindo ajuda, comunidade Atos, vem para cá. Então se prepare, porque logo vai ter reuniões nesse nível. Quem vai? Quem vai? Não, pastor, ora para Deus te mostrar. Não, eu oro para Deus colocar um fogo no seu coração, de você dizer: conta comigo, essa cidade é minha, eu vou desbravar. Ah, mas lá é uma montanha de gigante, mas eu tenho a força de um boi selvagem. Aquela cidade é minha, eu vou tomar ela por herança. Aquela nação é idólatra, mas aquela nação é minha, eu vou tomar ela por herança.